Maravilhoso é o Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Graças te dou, Senhor, de coração. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas do Senhor. Vamos dar graça por toda a criação. Graças te damos, Senhor, por toda a criação. Graças te damos, Senhor, pelas obras de suas mãos. Por que, meu amigo, meu irmão? Graças te damos, Senhor, pela vida de Jesus. Graças te damos, Senhor, pela obra da cruz, que pagou pelo meu, pelo seu pecado, meu amigo, meu irmão. Graças te damos, Senhor, pela tenda de oração, por toda a casa de oração, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, porque ela é uma bênção. Bênção do Senhor, meu amigo, meu irmão. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas do Senhor, por todas as maravilhas do Senhor. Amém? Vamos dar graças ao Senhor agora, em oração. Levanta as tuas mãos. Senhor, nós damos graças, Senhor, por toda a criação, pelas obras de tuas mãos. Damos graças, Senhor, pela vida de Jesus, pela obra da cruz, premissa das premissas, que deixou um testamento, uma bem-aventurança para nós. Cumpriu a palavra no nosso lugar, derramou seu sangue na cruz para pagar pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tão grande obra. Obrigado por tão grande amor. Maravilhoso é o Senhor. Senhor, nós damos graça por esta comunhão de oração, que é uma bênção do Senhor. A tua palavra nos garante. Em Mateus 18, 20, o Senhor diz publicamente, chegou até nós essa bendita herança, que onde tivesse dois ou mais unidos em teu nome, ali o Senhor estaria no nosso meio. Sendo no nosso meio, Senhor, tenha liberdade no nosso meio, porque maravilhoso é o Senhor. Amém, meu amigo, meu irmão. Nós damos graça por esse café da manhã, amém? Você que já tomou o café da manhã, que está com saúde aí, amém? Que não tem enfermidade. Se você tiver enfermidade, dê graça a si mesmo, pois a palavra do Senhor diz: em tudo dê graça, até mesmo nas dificuldades, amém? Nós temos a graça por esta semana, mais uma semana de vida, amém? Demos graça pelas vidas das crianças, dessa semana que passou, que lembrou o dia das crianças. A palavra do Senhor diz que as crianças, os filhos, são herança do Senhor, amém? Todo dia é dia de dar graças pela vida dos seus filhos, das crianças, amém? Ainda que venha tentação para dizer que não, você rejeita em nome de Jesus, amém? Porque os filhos são heranças do Senhor. Nós também demos graça, oramos pela vida dos professores nesta semana, tão desrespeitados que estão os professores, não é verdade? Aqueles que nos ensinam as primeiras letras, nos ensina a ler. Quanta falta de respeito, desrespeito de autoridades, governador que deixa os professores humilhados, não é verdade? Nós vivemos isso no nosso estado. Nós damos graça pela vida dos professores, e que Deus vos abençoe ainda mais, porque sem professor, sem aqueles que professam conhecimento, inclusive da palavra, por isso temos que dar graça pelos mensageiros da palavra, amém? Pois a palavra diz que por falta de conhecimento, o povo se perde e sofre, amém? Por isso, nós damos graça porque tivemos oportunidade essa semana. Nessa semana lembra-se os dias dos médicos, amém? Nós damos graça pela vida dos médicos. A palavra de Deus diz que todo conhecimento é dom de Deus, e Deus deixou revelar uma parte do seu manual, o manual da vida, meu amigo, meu irmão, minha irmã, aos médicos. Eles são bênção do Senhor. Agora não se esqueça que o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, amém?
em especial nas causas impossíveis, é o Senhor Jesus. Não se esqueça disso. No sangue de Jesus você pode se lavar e tirar toda essa sujeira, essa enfermidade da tua mente e do teu coração. E aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém? Receba aí, Senhor, a nossa ação de graça. Amém? Em oração, pela vida dos médicos, pela vida de todas as pessoas da nossa família. Queremos dar graça pela vida dos irmãos. Amém? Que é uma bênção do Senhor. Vivemos dias maus, dias de muita desunião, até mesmo entre os irmãos da igreja. Mas nós queremos dar graça a si mesmo, porque o Senhor diz: em tudo dê graça. E depois de dar graça pela vida dos irmãos, que é uma bênção do Senhor, nós vamos meditar numa palavra que o Senhor nos deu. Amém? Ele nos deu no coração uma série especial das cartas à igreja. Amém? Nós iniciamos hoje uma campanha de oração pelos necessitados. Sim, começando por nós mesmos, pela igreja do Senhor. A igreja do Senhor também está necessitada. Amém? Participe desta campanha. São 7 semanas que estaremos meditando na carta às igrejas do Senhor. Aleluia. Diz a palavra que não há um justo sequer. Todos nós dependemos da misericórdia do Senhor. E também a igreja está com brecha, por se conhece a árvore pelos frutos. E estamos vendo muitas coisas que não estão de acordo com a palavra. Alguns lugares, algumas igrejas, Jesus está de fora. Por isso que há trevas, por isso que falta luz. Mas o Senhor nos revelou e quer nos chamar, amém, a fechar essas brechas. Vamos dar graças ao Senhor pela igreja. Vamos dar graça pela vida de cada irmão, que é uma bênção do Senhor. Vamos lá. Levanta as tuas mãos. Graças te damos, Senhor, pela vida de cada irmão. Graças te damos, Senhor, porque eles são uma bênção. Bênção do Senhor, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Maravilhoso é o Senhor que criou a igreja. Maravilhoso é o Senhor que nos abençoou muito. Graças te dou, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas do Senhor. Vamos dar graça pela palavra, pela esperança de um novo amanhã. Maravilhoso é o Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Graças te dou, Senhor, de coração. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas do Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas do Senhor. Por todas as maravilhas do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. O Senhor está falando que conhece as nossas obras. Amém? E Ele está dizendo que tem nas suas mãos, no versículo 1, amém, as 7 estrelas. As 7 estrelas do Senhor, meu amigo, meu irmão, são as 7 perfis de igrejas que o Senhor tem. Os milhões de prédios que você conhece, muitas vezes dividido, divide-se em 7 igrejas, 7 estrelas. Por que estrelas? Porque elas brilham, elas trazem luz para o mundo. Sabia disso? A igreja é luz para o mundo. A palavra do Senhor diz: vós sois luz do mundo. Amém? Se vocês não tiverem luz, para que serve? Assim também, se não salgar, para que serve? Se não, para ser julgado fora. Mas o Senhor está falando que tem as mãos também e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Sabe o que é candeeiro? Candeeiro é aquele lugar que se colocava a vela, se coloca a luz. O candeeiro é aquele que ilumina o lugar. Entende? Alguns entendem que esse candeeiro são os mensageiros do Senhor. Outros dizem que são os pastores, os padres, não importa. Deus usa quem Ele quer para falar e iluminar o lugar. Entendeu, meu amigo, meu irmão? O Senhor tem nas tuas mãos e divide em 7.
Amém? 7 também, a igreja do Senhor, pois esses mensageiros participam da igreja do Senhor. E o Senhor anda no meio delas. E diz o Senhor no versículo 2, que conhece as obras da igreja de Éfeso, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Se você passou por isso, se você viu alguma mentira, se você viu alguma coisa acontecendo que desagradou, certamente esta é a igreja que você está participando. Ela tem alguma brecha, meu amigo, meu irmão, mas o Senhor conhece a sua perseverança, entendeu? E conhece que você não suporta homem mau. Não suporta. Porque às vezes a igreja até recebe, né? Mas depois vê que não é verdadeiro. Mas aí o Senhor está falando que você não suporta e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achaste mentiroso. Vivemos dias assim, meu amigo, meu irmão. E a palavra do Senhor nos avisa e prepara para esses dias. Dias de falsidade, até mesmo dito mensageiro da palavra, que muitas vezes não é. No versículo 3 diz assim: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Amém? Se você está assim, se você tem perseverado em fé, apesar de muito espírito de religiosidade, de muita confusão na sociedade, você tem suportado as provas por causa do nome do Senhor, e não te deixaste esmorecer, porque você crê no Senhor. Amém? Aí o Senhor também diz no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Diz o Senhor agora para você. O Senhor faz conosco como faz o bom Pai, amém? Ele nos faz uma demonstração, e se você sente que está participando desta igreja, se você sente que tem esta brecha, então agora o Senhor fala contigo no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor está falando que nós temos que voltar ao primeiro amor, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Você que converteu, conheceu o Senhor, ouviu a tua palavra, foi abençoado, e naquele primeiro momento você começou a abençoar a tua casa, a tua família, dando presentes, convidando para a igreja, suportando muitas vezes a incompreensão. Agora você está meio frio, me parece, meio duro, e aí o coração vai se endurecendo. Em vez de olhar para o Senhor, começa a olhar para a circunstância, para o problema, e aí começa a perder o amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amém? É hora de voltar ao primeiro amor, voltar ao Senhor, entregar seu caminho todo ao Senhor, dar graças em tudo, diz o Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo: arrependa-te do teu pecado, volte ao primeiro amor. Amém? Volte à prática das primeiras obras. E se não venham a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Em algumas traduções fala o seu castiçal, que é o lugar que se coloca a luz. Amém? E se eu mover a luz do lugar, qualquer prédio, de qualquer religião, meu amigo, meu irmão, não serve para nada. Fica pior do que um velório. Se a luz, que é a presença do Senhor, não estiver naquele lugar, até a luz natural, se a luz natural não acender ali no auditório, ali na igreja, pode ser bonita, ficam todos batendo a cabeça, como estão algumas igrejas, batendo a cabeça. Sabe por quê? Porque Jesus, o Espírito Santo do Senhor está de fora, e aí fica batendo cabeça, não é verdade? Um falando mal do outro, e um espírito de confusão geral. O Senhor está falando para a igreja de Éfeso, amém? Medita nela. Se você conhece alguém que está participando dessa igreja, que perdeu o primeiro amor, então diga: é preciso arrepender, pois o Senhor diz: arrependa, senão moverei de ti o candeeiro. E se perder a luz, meu amigo, meu irmão, todos nós estamos perdidos. Não só perde nessa vida, mas perde a eternidade. No verso 6 diz o Senhor: tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Sabe o que é essa obra de Nicolaitas? Depois você medita mais, pode pesquisar. Eu fui ver o que representa isso. Representa aqueles que trazem falsa doutrina. Muitas vezes impõem uma palavra só de oba-oba, um evangelho apenas de prosperidade, um evangelho que só se prega a bênção, não querem o abençoador. De fato não há conversão. Jesus abençoou 10 leprosos, só um converteu e veio dar graças, só esse foi salvo. Então vivemos dias de muitas doutrinas,
muito espírito de confusão, até mesmo na igreja. Mas o Senhor está falando para a igreja de Éfeso: tenho a favor de ti, que não gosta dessas coisas. Amém, meu amigo, meu irmão? Se você não gosta dessas coisas, dessas doutrinas fáceis, entendeu? O Senhor não vai trazer vida fácil para nós, não. Veja os homens de Deus abençoados. Quem quer vida fácil, na verdade, está no outro espírito. E vida fácil é até espírito de prostituição, muitas vezes. De droga, para ganhar dinheiro rápido. Não, o Senhor trouxe uma vida de oração. Uma vida, amém, de bênção, mas também de luta. Bem-aventurados que lutam. E amém, e não concorda com essas doutrinas, com essas injustiças. Para concluir, no verso 7, diz o Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, meu amigo, meu irmão? É tempo de arrependimento, amém? Aquele que perdeu o primeiro amor, que está vendo gente na rua julgada e não está nem aí, que está vendo na sua casa, muitas vezes, pessoas que estão em espírito de confusão. Ao invés de ser luz, muitas vezes nós complicamos ainda mais. Por quê? Falta sabedoria do Senhor, amém? Nós precisamos da sabedoria do Senhor. Nós precisamos que esteja ali a luz do Senhor, porque onde há a luz do Senhor, nenhuma treva prevalece. Se está prevalecendo, se está havendo alguma coisa, é porque está havendo algum tipo de treva. E nós temos que nos arrepender, amém? O Senhor nos chama ao arrependimento, e Ele é misericordioso, e certamente nos perdoará. Mas se não, Ele moverá a luz do lugar, e aí então será o caos. Mas no final Ele diz: mas aquele que perseverar, amém? Aquele que lutar, diz a palavra do Senhor: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Amém, meu amigo, meu irmão? Não só para essa vida, comer do melhor dessa terra, ceifar onde não plantou, diz o Senhor, mas a árvore da vida para a eternidade. Aleluia! Dará mais conhecimento, que se encontra no paraíso de Deus. Vai nos levar para lá, porque maravilhoso é o Senhor, que já nos deu. Se você quiser voltar um pouquinho, Apocalipse 1, no verso 5, diz assim: é da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho e primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. E Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Você que já entregou a sua vida ao Senhor, que tem participado da igreja, que viveu o primeiro amor, que num primeiro momento servia o Senhor independente das circunstâncias, que vem se esfriando, é tempo de arrepender. É tempo de voltar ao primeiro amor. Amém? O Senhor está nos chamando a voltar ao primeiro amor. Fazer e praticar as primeiras obras. Amém? Amai a teu próximo como a ti mesmo. Amém? O Senhor nos chama porque Ele diz: eu abençoarei ainda mais a tua vida. Amém? E Ele nos chama também a perseverar. Perseverar. Então receberemos a árvore da vida. Amém? Seremos mais abençoados ainda, para a honra e glória do Senhor. Porque maravilhoso é o Senhor. Amém? Maravilhoso é o Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Graças te dou, Senhor, de coração. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas do Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas do Senhor. Por todas as maravilhas do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Você que acompanha, participa desta comunhão. O Senhor nos chamou a estar relembrando, compartilhando as 7 igrejas do Senhor, a sua carta. Nós iniciamos hoje carta à igreja de Éfeso. Amém? Se você sente que participa desta igreja, se você sente que conhece alguém que participa da igreja de Éfeso, que era muito animado a fazer a obra,
a praticar a obra, a amar o teu próximo como a ti mesmo, na prática mesmo, porque de teoria nós estamos vendo muito, mas isso é obra de nicolaítas, é só mais de fachada. Na verdade, espetou ali um espinho e já não tem amor. Então, o Senhor nos chama ao arrependimento, amém? O Senhor nos chama a perseverar, e o Senhor também exalta as boas obras de Éfeso, amém? De perseverar, de não aceitar as falsas doutrinas, né? Então, o Senhor é bom, mas o Senhor quer fechar a brecha para ser mais abençoado ainda. Amém? Levanta as tuas mãos, vamos dar graça por essa palavra. Senhor, nós damos graça por esta palavra, que nos chama a atenção, à sua igreja, aqueles que têm fé, Senhor, aqueles que já te entregou o seu caminho. Sabemos que alguns estão participando, Senhor, querendo receber ao Senhor. O Senhor fala com toda a família, fala mesmo, Senhor, traga os mistérios, revela aquele que te buscar durante essa semana, na palavra que está em Apocalipse 1, a primeira igreja de Éfeso. Oh, papai, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama a atenção para voltar ao primeiro amor. Senhor, nós queremos dar graça porque o Senhor reconhece que nós temos resistido a essas doutrinas falsas que aparecem, fáceis. Oh, papai, obrigado, Senhor, pela igreja de Éfeso, pela igreja de cada irmão. Agora, Pai, sabemos que o Senhor nos chama ao arrependimento. Por isso nós queremos agora, meu amigo, meu irmão, você que sente que está perdendo o amor, que não está praticando as primeiras obras que o Senhor nos chama, levanta as tuas mãos e fala: Senhor, perdoa-me. Perdoa-nos, Senhor, começando pelas nossas vidas. Oh, papai, é em nome de Jesus que nós te pedimos. Libera sobre nós, oh Senhor, a bendita herança do Jesus. Perdoa-nos, lava no teu sangue, Jesus, e enche no teu óleo, enche no teu Espírito Santo, para que nós possamos sentir, Senhor, a presença do Senhor. Pai, por nós mesmos não temos condição, somos igual um fogo que se apaga. Se o Senhor não acender, se o Senhor não nos aquecer, nós não temos condição. Por isso, Senhor, nesta hora, nós clamamos ao Senhor, aumente o nosso amor, amém? Encha nosso coração de paciência, Senhor. Pai, dá sabedoria, Senhor. Vivemos dias de muita confusão, de incompreensão na família, até mesmo na igreja. O inimigo tem lançado de toda força, mas o Senhor é maior. Perdoa-nos, Senhor. Fecha a brecha da vida de cada um. Fecha a brecha dessa igreja. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você participa de uma igreja, que você tem observado que existe esta brecha, então use esta palavra. Diga que o Senhor está falando, porque Ele está chamando-nos para arrependimento. Amém? E Ele está chamando para nós perseverarmos. Amém? Porque Ele é misericordioso. Amém? Chama um momento de oração com seu pastor, com o candeeiro. Amém? Com a tua igreja. Nesse sentido desta palavra. Para que o Senhor esteja abençoando ainda mais. Para a honra e glória do nome do Senhor. E nossa alegria ainda maior. Amém? Nós queremos orar por aqueles que ligaram no disco oração. 32144416. Ou você pode mandar também pelo e-mail. secretaria@missãovidacristã.org.br. Você pode mandar seu pedido de oração. Amém? Nós queremos colocar diante do Senhor. Levanta as tuas mãos, vamos orar por aqueles que têm pedido oração, que está com necessidade na tua casa. Senhor, nós colocamos todos que estão agora no livro de oração. Amém. Todos os nomes que aqui estão, papai, nós queremos colocar diante do Senhor deste livro que está aqui no disco oração. Amém. Pai, nós queremos colocar também essa pessoa que ora conosco, agora colocando um parente da sua casa, que está enferma, Senhor. Pai, nós colocamos agora todos aqueles que estão com alguma necessidade. Pai, eu falo de enfermidade não só natural, mas enfermidade espiritual. Pai, em nome de Jesus, unja a mão desse irmão, dessa irmã. Amém. Senhor, unja mesmo, Senhor, com autoridade, para repreender todo espírito de confusão na tua casa. Pai, é em nome de Jesus que nós te pedimos. Pedindo ao Senhor que certamente já nos perdoou, já nos levantou o amor no nosso coração. Dá unção, Senhor. Dá agora a tua presença, o Espírito do Senhor, para que haja sinal. Pois a palavra do Senhor diz que aqueles que crêem no Senhor, os sinais acontecerão, acompanharão aqueles que creem. Nós cremos, amém? Se você está doente, está enfermo, desempregado, levanta as tuas mãos aí. Nós repreendemos em nome de Jesus. Todo plano forjado sobre a sua vida do mal, nós repreendemos em nome de Jesus. Que o propósito do Senhor se cumpra.
Se está passando por um deserto, uma dificuldade, compreenda que o deserto do Senhor é melhor do que o mundo. Amém? Receba aí a demonstração do Senhor. Volte para o Senhor. Você que quer receber Jesus como o Senhor da sua vida, prepara teu coração. Fica ao lado de alguém que conhece a palavra. Ele vai estar dizendo que se você receber Jesus como o Senhor da tua vida, o sangue do Cordeiro na tua vida será perdoado. E uma nova pessoa, uma nova criatura, amém? Que se transformará em filho de Deus. E será abençoado para a honra e glória do teu nome. Amém? Nós te convidamos a participar dessa campanha. São 7 semanas de oração pela igreja. Amém? Por todos nós necessitados. De alguma maneira, nós precisamos do Senhor. Amém? Nós queremos te convidar também a estar participando desta obra, ofertando na prática. A palavra do Senhor diz que é bem-aventurado aquele que participa da obra do Senhor. Amém? Se você não pode estar aqui, se você não pode estar em outro lugar, você pode ofertar. Deus tem te abençoado financeiramente? Olha para a tua conta. Veja que Deus, não há nada que é bom, nada que é próximo que não venha de Deus. Amém? Dê graça por isso que Deus tem te dado. E oferte, tira um pouquinho. Amém? E oferte nessa obra para nos ajudar a manter esse programa no ar. Televisão custa caro, né? Nós temos o desejo, a ousadia que Deus está nos colocando no coração para ir para um canal aberto, amém? Que custa mais caro ainda. Se você pode, amém? Ligue no Disque Oração, 3214-4416. Deixa lá também o seu pedido de oração, amém? Nós colocaremos o teu nome aqui no livro de oração. Se você não quiser que seja mencionado o teu nome aqui, nós não mencionaremos, amém? Vale muito a oração de um pelos outros, diz a palavra do Senhor. Também, se você quiser facilitar para você, você pode depositar diretamente na conta do Banco do Brasil. É a conta 16263-9, da agência 2918-1 do Banco do Brasil. Você pode fazer a sua oferta, a sua doação, e ligar no Disque Oração e dizer: olha, fiz uma doação, uma oferta, e certamente nós registraremos, abençoaremos você com DVD. Quem sabe essa série, amém? Você pode levar para a tua igreja, para um irmão que você acha que participa da igreja de Éfeso, amém? E Deus certamente te abençoará ainda mais, amém? E que Deus nos abençoe ainda mais a todos. Finalmente queremos convidar você também, se quiser passar um final de semana no Acamp Canaã, amém? Você liga no Disque Oração, nesse mesmo telefone: olha, quero participar da reunião de oração lá no Acamp Canaã. Ela é interdenominacional, amém? De todas as igrejas. Se você sente que é da igreja de Éfeso, nesse domingo próximo, nós estaremos reunidos em nome de Jesus, orando pela igreja de Éfeso. E ao final nós estaremos almoçando, amém? Você vai receber no telefonema a instrução do caminho. É bem pertinho de Uberlândia, você pode ver aí pela abertura do programa a imagem do Acamp Canaã. Amém? É um lugar abençoado, você é nosso convidado especial. E que Deus nos abençoe ainda mais. Maravilhoso é o Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Graças te dou, Senhor, de coração. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas do Senhor. Vamos dar graça por toda a criação. Graças te damos, Senhor, por toda a criação. Graças te damos, Senhor, pelas obras de suas mãos. Por que, meu amigo, meu irmão? Graças te damos, Senhor, pela vida de Jesus. Graças te damos, Senhor, pela obra da cruz, que pagou pelo seu pecado, meu amigo, meu irmão. Graças te damos, Senhor, pela tenda de oração, por toda a casa de oração, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, porque ela é uma bênção do Senhor, meu amigo, meu irmão. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas do Senhor, por todas as maravilhas
do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor.